Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Life in Tech. E aí, preparados para mais um upgrade? Não no seu dispositivo, mas na sua vida? Estamos hoje aqui com vários convidados, vários participantes novos. Vou começar introduzindo o Alexandre, hoje como nosso parceiro de podcast Life in Tech. É um prazer, Alexandre, tê-lo aqui. Prazer, Rodrigo, pelo convite. Muito bem. E o tema de hoje é muito sensível. Sensível no seu bolso. E vocês vão gostar disso. Para isso, vamos falar de meios de pagamento digitais, os desafios, tecnologia envolvida em tudo isso. E para isso trouxemos alguns especialistas, que nós só somos especialistas em gastar dinheiro, né, Alexandre? E muito. Mas eles vão nos ajudar a entender melhor como funciona. Muito bem-vindo, Jamile. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E Ricardo? Prazer também estar aqui com vocês, compartilhar um assunto que eu tanto gosto. Sou entusiasta do assunto. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar esses minutos. Muito bem. Jamile, por favor, Jamile primeiro, depois Ricardo. Conta um pouquinho para o nosso público quem é Jamile, o que faz, onde trabalha. Fica à vontade. Depois você, Ricardo. Perfeito. Eu sou uma consultora de negócios. Eu tenho mais de 20 anos já atuando no mercado financeiro com inovação e tecnologia, né, transformação, atuando aí em grandes empresas do país, sempre buscando o que era de mais maluco e mais inovador que tinha para fazer. Então, atuei no Cubo do Itaú, foi parte do time que lançou o Cubo no Itaú. Também liderei Open Finance lá no Itaú. Blockchain, você vai lembrar dessa? Faz mil anos. E mais recentemente, estou liderando a área de Business Consulting na Capgemini, discutindo com os nossos clientes dali como é que eles podem transformar o negócio deles e colocar à frente do mercado. Nossa, maravilha. Boa história. Ricardo? Bom, pelo meu lado, eu tive uma experiência, sempre trabalhei nos gigantes também, né? Comecei com telecom, a carreira que vocês estão agora. Fiquei 10 anos na Telefônica Vivo, então tive várias oportunidades. Comecei como analista de banco de dados, depois gerente de projetos do mercado aqui na Latam, no momento que eu aprendi espanhol. E por último, fui para a área comercial. Então ali, um momento que eu gostei demais. Só que eu senti que precisava mudar. O telecom já não me satisfazia mais. Então aí participei da fusão Itaú Unibanco por consultoria. Depois adorei o mundo financeiro, como que a gente é bom. Passei pelo Citibank, pela área de agro, né? Para ver como que um banco daquele que é mais nichado fornece crédito para esses gigantes do agro. E depois eu fiquei 5 anos como empreendedor. Criei startup, fiquei no mundo de condomínios. Conheci muito governança e estratégia, então daí saiu os insights para criar uma startup nesse mundo. E aí voltei para o mundo corporativo, para o Itaú. No momento que eu conheci a Jamile, num momento especial para o mercado brasileiro, que foi a questão do Open Finance, a parte de seguros. Fiquei um tempão na arquitetura de pagamentos, de seguros. E aí tive um convite para ser gerente de estratégia e planejamento na Global Payments. Hoje a gente atua no âmbito Latam. Né? É uma empresa global, é um gigante global, está em todos os continentes, mas eu toco especificamente aqui a parte de Latam. A parte de cartão de crédito e fraudes, que é um tema que a gente vai dominar bastante aqui. Nossa, legal. Então, assim, uma coisa é fato, né, gente? Os meios digitais de pagamento estão evoluindo rapidamente, né? Imagino que a pandemia tenha sido também um divisor de águas. Então, hoje eu escuto falar de Pix, de carteira digital, de token, de QR Code e, mais recentemente, também ouvi falar sobre biometria. A facial eu até já cheguei a usar por alguns aplicativos, né? Mas também, recentemente, eu ouvi falar de biometria de voz também. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, colocar aqui na mesa para a gente discutir. Como você falou, trabalhou com blockchain, escutei isso também, que é um meio de pagamento. Eu não sabia, porque para mim blockchain eu associo a Bitcoin. Eu não sou da área, criptomoeda. Então, queria ouvir de vocês como que tá, que momento que o Brasil se encontra com esses, eu não sei se eu chamo de produtos ou de tecnologias de pagamento. Bom, vamos começar pelo blockchain, então, que não é um meio de pagamento, é uma tecnologia. É uma plataforma, na verdade.
e ele permite que haja pagamentos e transações financeiras sem a presença do banco. É como jogar o banco imobiliário sem o banco, porque ele coloca a confiança da transação na tecnologia, né? Então, isso ressignifica como a gente opera os produtos financeiros hoje. Então, esse é um grande divisor de águas ali que a gente tem. Mas ainda está no comecinho, ainda está evoluindo, né? Ele já vale alguns milhões de dólares, o Bitcoin, né? Mas as tecnologias de blockchain ainda estão se estabelecendo como casos de negócio, né? Então, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer e ela vai modificar como a gente opera, assim, o mercado financeiro. Quer falar um? Aqui, quando a gente fala de mercado brasileiro, a gente tem que fazer diversos recortes, né? Tem um livro chamado Payments 4.0. Se São Paulo fosse um país, a gente seria um dos mais evoluídos do mundo, no uso, por exemplo, de cartão de crédito. E aí o seguinte, quando a gente faz esse recorte, a gente fala de São Paulo, o uso da tecnologia é de fato muito forte. O blockchain eu peguei lá no meu começo de Itaú, a gente tentou emplacar na parte de seguros. Mas por que não vingou? Por que era muito tímido ainda? Porque não tinha um regulador que tivesse interesse de puxar isso. O blockchain, essa plataforma, essa tecnologia que vai entrar, ela vai pegar muito agora com o Drex, né? Que tudo que a gente vai conseguir tokenizar e tudo que a gente tem de bem vai virar dinheiro. Então, o nosso carro vai ser tokenizado, o nosso terreno vai ser tokenizado. Então, tudo isso vai fazer com que a gente movimente. Mas, de novo, mais um recorte, a gente tem que olhar para esse recorte na parte do pessoal que é mais adota a tecnologia. Quando a gente fala de fora São Paulo ou Nordeste, aí o recorte é outro, né? Ali a gente tem os grandes bancos também, a Caixa Econômica, mas ali é mais no papel social, mais no papel de orientação, microcrédito, saber usar os produtos mais básicos. Então, é interessante a gente olhar para o Brasil, mas assim, o Brasil ele não é evoluído em pagamentos de ponta a ponta. Por isso que é sempre interessante, né? A parte sul, a gente faz um recorte de adoção, tecnologia, para cima uma questão mais de conscientização e educação financeira. Mas porque eu acho que a cultura impacta demais, né? E nível social também, porque eu vou fazer... QR Code é um meio de pagamento? É uma tecnologia? O que é? Ou ele está atrelado ao meio do Pix? Porque assim, eu vejo hoje, qualquer um, você vai num pipoqueiro, ele tem um QR Code. Tem um Pix. Então eu entendo que isso ajudou demais. Aqui, a gente está falando de blockchain, ok? Mas o Pix popularizou de um jeito quase como a IA. Ninguém mais conhece outro meio de pagamento. Pix é uma tecnologia? O Pix é uma plataforma do governo, né? Você tem que pensar o seguinte, até então o Bacen sempre foi o regulador, né? Pela primeira vez ele colocou um produto. Então ele tem uma base num conceito de tecnologia, ali, o uso das transações via aplicações, mas ele é um produto financeiro, né? Então ele é de fato um serviço de pagamento. Mas qual que é a beleza do Pix? E eu gosto tanto de você ter citado. Porque até o Pix, e aí você falou da pandemia porque eles são concomitantes, né? Mas a verdade é que quem resolveu a bancarização do país não foi a pandemia, foi o Pix. Né? A gente tinha uma baixíssima bancarização até então, e aí... essa foi uma solução que foi tão simples e tão bem arquitetada que ela facilitou ali a entrada de diversas pessoas, mas 30% da população que não tinha acesso ao mercado financeiro, eles passam a operar, né? Começam a fazer transações, começam a receber pagamentos, né? Então, o Pix foi um grande divisor de águas no país, quando a gente olha para a evolução tecnológica. E isso acelera a economia, né? Demais. E hoje, só para você ter uma ideia, né, as transações não... sempre esqueço esse termo, vou ter que lembrar depois. Mas as transações que são sem dinheiro, né? Não monetárias, lembrei. As transações não monetárias, no mundo, elas vão chegar a 28%
em 2028. No Brasil, a gente já tem 47% das transações de pagamento sendo feitas via Pix hoje. É muita coisa. Para um país de 200 milhões de habitantes, continental, né? É muita coisa. E acho que é por isso que muitas empresas de fora olham o nosso país como um mercado interessante para... Por que eu digo isso? Porque eu vejo que hoje todo mundo... Gente, e aí eu tô... aqui quem vos fala é um usuário, um mero usuário. E eu tenho uma conta em um banco, no Banco Itaú, desde 2000, não, de 94. E hoje a minha agência é num lugar em Pinheiros, em São Paulo. Isso foi em 2005. E eu nunca fui nessa agência. Desde 2005 eu sou correntista nessa agência. Eu não sei onde é, tá? Eu sei o endereço, mas eu não sei onde é. Por conta da digitalização, né? E aí, quando você diz sobre a aceleração de um país em cima da tecnologia, eu deixei de comprar muita coisa antes porque eu não tinha mais dinheiro físico dinheiro físico, nem sei se é correto falar. Nem sei que... Meu filho falou isso. Meu filho outro dia falou assim: ô pai, você pode comprar tua coisa? Eu falei, filho, eu tô sem dinheiro. Ele falou, não, fica tranquilo. Pode passar o cartão, não precisa de dinheiro físico. A hora que eu vi isso, eu vi que tô ficando velho já. Falei, caramba, a molecada chamando de dinheiro físico. Eles não sabem o que é cheque. Não, é uma grande vantagem, né? O cheque já desapareceu do mercado. É isso aí. Não é incrível? Talão de cheque. Mas assim, o Pix também, o Pix ele tem uma coisa muito diferente. Assim, o Pix ele é um tudo, é um X tudo. Porque assim, quando você fala de Pix, você pode falar de produtos. Lá, quando a gente estava fazendo o roadmap do Pix, a gente conseguia colocar 60 produtos. Então, você consegue olhar para o Pix como produto e o Pix como puxado pelo regulador. Então, assim, tem as regras de devolução, né, tem os mecanismos de proteção. Tem regra de... Um Pix, se eu fizer errado, eu consigo receber ele de volta? A pessoa me devolver? É uma curiosidade minha. Ele é como se fosse um foguete, ele só vai. Mas os bancos começaram a se preparar e olhar para essas contas fraudulentas. E eles fizeram um acordo entre eles o seguinte: esse dinheiro ser detectado por uma conta, né, que são os mecanismos que chama MED, né, o Mecanismo Especial de Devolução. Então, ele dorme nessa conta, uma vez que os bancos se falam, é de fato um fraudador, ele volta, né? Mas na verdade, uma transação de volta. Não é igual o cartão de crédito que eu consigo interromper ali no meio do caminho. Ele só vai. Então, o Pix, assim, tem um regulador que puxa, aí eu tenho tecnologia, que eu estou falando do QR Code, que é um QR Code regulado pelo Banco Central, não é um QR Code qualquer que a gente entra numa plataforma de e-commerce. Assim, se eu não tenho dinheiro, eu puxo o Pix pelo Open Finance, que é a especialidade aqui da Jamile, puxo dinheiro de outras contas, eu consigo colocar um produto de crédito em cima dele. Você vai fazer a transação, você não tem dinheiro na sua conta e não tem dinheiro na conta de outros bancos, que é o Open Finance, eu consigo colocar um pré-aprovado ali para você, que é como se fosse um empréstimo ali, que é um termo de tecnologia, o Buy Now Pay Later, para você não compra agora e paga depois. Então, tem um monte de coisa em cima do Pix. Não é só... na verdade, é que ele seja um ecossistema bem evoluído. Produto, tecnologia, AWS, cloud, coisa de ponta, tudo suportando o Pix. É lógico, a gente que é mero pagador não tem essa visão desse todo. Mas ele é um tudo. Eu sou bastante fã do Pix também. Eu acho que ele facilitou muita coisa, né? Acho que teve alguns obstáculos ali iniciais, tudo. Mas vocês veem que a chegada do Pix, junto com a entrada dos bancos digitais, facilitou, impulsionou isso de alguma forma em relação ao acesso que a população começou a ter para abrir uma conta em banco, sem tanta burocracia que os bancos antigos tinham de ter que ir na agência. E uma vez que você tem uma chave Pix, facilita muito isso. Vocês veem isso concomitante ou foram eventos separados? Eu não sei se eu concordo com o que você disse. Eu vou dizer com as minhas palavras para ver se eu entendi. Você está me dizendo o banco digital, ele facilita o acesso ao Pix. É isso? Isso, ele ajudaria a impulsionar mais pelo fato de você ter facilidade de uma criação de uma conta, acesso ao dinheiro não monetário ali. Né? Concordei. Okay. Não, é porque assim, o banco digital, ele facilita por conta da experiência, né? É muito mais fácil você operar um banco digital, porque ele já tem um desenho
nativo ali, né? Já tem toda uma infraestrutura também preparada para receber essa conta digital, né? Então, vou dar um exemplo. Segurança, né? Mapeamento de face e tudo mais. Eles têm ferramentas super modernas, né? Que conectam e tudo mais. Toda a usabilidade. Então, concordo com você nesse ponto, né? Mas o Pix não depende disso. Então, se você tiver só o QR Code ali pequenininho e uma conta, você já pagou, né? Então, não precisa muita pirotecnia para você operar. É um produto muito simples. Essa é a beleza do Rail, né, Ri? É isso aí. Então, e na verdade, assim, é que na verdade os bancos digitais acabaram pegando carona. Porque na verdade a gente tem um conjunto de fatores. A gente tem a pandemia, a gente tem os grandes bancões que foram obrigados a entrar ali naquele jogo regulatório para se adequar. Então, assim, aí o bancão ele já tem uma grande massa ali. Então, a adesão do uso do Pix já veio a reboque, já veio automático. Então, assim, e aí os bancos digitais foram pegando carona, quem conseguiu se adequar, alguns morreram no meio do caminho. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar no IT, do Itaú, né? A gente, infelizmente, não teve perna e morreu no meio do caminho. Mas porque tinha tanto banco digital, então, assim, eles não foram tão protagonistas. Mas, assim, foram participantes interessantes. O Nubank, eu acho que é um caso de fenômeno. Você conseguir abrir conta no Nubank. Eu cheguei a abrir minha conta PJ em 2 horas. Porque eu fui lento, né? Então... Mas acho que tem a ver com o que a Jamile falou. A arquitetura dele já foi desenhada para ser digital. Então, não era uma colcha de retalho, vamos dizer assim, como um grandão indo pro digital, né? Mas antes de falar, eu queria abordar um pouquinho o tema Open Finance. Antes do Open Finance, um outro meio de pagamento que está muito em alta e eu morro de medo é o link. Existem uns links preparados para você já fazer o pagamento. O que é esse link? Eu não faço mais nenhum pagamento por link. Eu não faço, simplesmente eu não faço. Falo, me dá outra forma, porque é uma linha tão grande, com tanto caractere ali, que você não consegue interpretar o que é exatamente aquele link e o que ele vai executar por trás. O que é esse link de meio de pagamento? Não, aí eu vou ter que pedir ajuda dos técnicos aqui. O link eu não sei explicar. O link de pagamento, assim como o Open Finance, estava muito vinculado à credibilidade da instituição. Eu, como estava em pagamento lá junto com a Giana Arquitetura, a gente tentou fazer um projeto para link de pagamento para que as pessoas conseguissem pagar. Só que assim, o que acontece? Aquele link, de fato, não te gera uma confiança para você fazer o seu crédito. Então, assim, eu efetivamente hoje eu não consigo te falar se ele pegou ou não. A minha impressão é que não pegou. Quando é que eu pago? Quando eu tenho uma confiança de um outro lado, quando eu conheço a fonte, né? Então, mas quando você tem aquele front, aquela carinha, não te dá vontade de pagar. Então, mas a gente vai voltar a falar então desse meio de pagamento na hora que a gente abordar um pouquinho os cuidados e os golpes. Agora, Open Bank ou Open Finance? Começou Banking e daí desistiram no meio do caminho e virou Finance. Gente, né? eu tô... Pra sair do Bank. Eu toda hora que eu abro o meu aplicativo, eu tenho conta no Nubank, no Bradesco, agora, né? E no Itaú. Toda hora que eu abro o aplicativo abre um pop-up falando assim: compartilhe suas informações de outro banco, isso pode ser bom para você, te ajuda, te dá mais isso, aquilo. Não. Eu só clico não. Porque eu tenho medo de clicar. Vai que ele vai buscar algum negócio que eu não quero, eu perco o controle. A gente está aí um pouco traumatizado das Big Techs, a Google e a Microsoft, tentando sempre que você dê acesso de uma para outra nas bases, né? Que ela fala, não, vamos juntar aqui, me dá acesso a esse app, porque aí você usa uma única senha, a outra a mesma coisa. Então, todo mundo querendo ali. E aí, a hora que eu vi isso eu falei que o órgão sensível da gente é o bolso, né? Eu clico não. Ajuda a desmistificar esse assunto de Open Finance e me fala se eu posso clicar ou não. Pode clicar sim. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você entrou no Facebook e deu todos os seus dados para saber com que ator você parecia? Porque a gente conversa com o consumidor
E eu tô brincando, eu imagino que você não tenha feito isso, mas é super comum ele dizer, eu tenho medo dos meus dados pelo Open Finance. Só que ele comete esse tipo de coisa, de partilhar as informações com ele, com empresas de tecnologia, fintech, sei lá o quê, que ele nem tem ideia de quais são, né? A troco de uma brincadeira, de um joguinho. Então, a grande questão aqui é que o Open Finance ele é estruturado pelo Bacen, né? E todo o mercado financeiro é responsável pela confiança do serviço, né? É uma infraestrutura, então a gente tem ali operando uma série de serviços, de produtos que estão rodando ali, mas ele é de altíssimo, inclusive o Open Finance brasileiro ele foi elogiado mundialmente pelas características de segurança de cyber que ele tem. Então, assim, é muito confiável. Você já clicou para compartilhar seus milhões de uma não conta em na tudo outra? também. Apertei não para tudo. Mas eu vou apertar sim, então. Pronto, vou compartilhar. E eu posso apertar sim no do Itaú para compartilhar o do Bradesco e aí eu aperto também no Bradesco para compartilhar. Uma vez que eu compartilho os dois bilateral, né? Você vai decidir para qual instituição você vai ceder o dado. Então, para quem você está dando o ok é quem vai receber a sua informação. Então, se você só der para o Bradesco, é só o Bradesco que vai receber, né? Agora, o que eu queria dizer, acontece que o Open Finance já gerou milhões em redução de gastos, de taxas para os clientes, em aumento de crédito. A gente está falando de 18 bilhões de aumento de crédito no país. Ele vê a disponibilidade de crédito do cliente em outras instituições que poderiam bancar, subsidiar. Redução de taxas de crédito. Então, você faz uma portabilidade, porque ele identificou que na outra instituição você está pagando mais caro, você reduz a sua taxa. Então, o Banco do Brasil sozinho portou 1,2 bilhões de reais de créditos que estavam mais caros em outras instituições. Então, eu recomendo que, se o seu banco, se qualquer dos três, né, fizer uma boa oferta, aí você dá. Se ele está pedindo por pedir, ele não merece mesmo, não. Porque não faz sentido, né? Eu vou dar os dados para quê? Eu posso compartilhar e depois me arrepender? Pode. Cara, eu tenho medo até de clicar. Eu sou geração X, né? Eu tinha cheque, eu passava cheque. E cruzava. Eu cruzava e punha o... Bom para. Como é que... E atrás você punha, assinava. É como que endossava atrás. Mas eu acho que essa questão do medo de compartilhar é que a maioria da população não tem esse conhecimento que você tem por detrás um banco central segurando tudo isso. Então, isso que dá esse medo. Por exemplo, você mencionou um bom exemplo das Big Techs. Realmente não tem interesse ali do compartilhamento do Google saber como você é na Microsoft e vice-versa. Mas no caso dos bancos, ele te empodera enquanto cliente, porque assim, existe uma coisa chamada dívida Bacen, certo? Todo mundo sabe quanto que você deve no mercado, todos os bancos sabem, só que é a visão negativa de você. O Open Finance é a visão positiva. Quão bom pagador você é para o Itaú. Então, se o Bradesco sabe disso, eu posso te ofertar melhores taxas. O Nubank, se você der o consentimento, também é a mesma forma. Então, tem assim, é confiável, porque o nosso sistema ele é confiável. Os nossos bancos são confiáveis. Bancões ou digitais ou ingressantes aí são digitais. Então, confia. Tenta fazer uma experiência. Um banco que te chama um pouquinho a atenção, deixa eu fazer um teste aqui, ver o que vai acontecer. Então, assim, você é o dono ali da situação na questão do Open Finance. Então, eu vou pegar uma carona para a gente entrar no nosso segundo bloco sobre desafios e o aculturamento que tem por trás disso, né? E queria ouvir de vocês diferença entre gerações, a gente fez um episódio recentemente sobre inteligência artificial e, por exemplo, tem uma diferença muito grande de adesão e de usabilidade da geração Z, que é considerada a geração Millennium, que nasceu ali em 99, 2000. É a primeira geração que já cresceu com a internet, tá? Ok. Mas a geração Z, que a molecada hoje aí de 10, 12 anos de idade,
e um pouquinho, já é a primeira geração que não se opõe, fizeram uma pesquisa, a McKinsey e a Salesforce, fizeram uma pesquisa e é a primeira geração que não se opõe em nada a interagir ou ser atendido com a IA. Então, vimos que para o nosso mundo aqui de tecnologia, tem muita diferença comportamental. Essa parte de desafios de emplacar o meio de pagamento. Como é que vocês veem o que foi, como está e como vocês esperam chegar do ponto de vista de desafios de pôr seus produtos, né? E o aculturamento disso, considerando o Brasil um país continental, onde você tem um sudeste com um comportamento, desenvolvimento diferente, muitas vezes de um norte, de um sul, de um centro-oeste. Não estou dizendo que um é mais, outro é menos, não. Mas são ambientes diferentes de tratar o mesmo tema. Com necessidades específicas. Com necessidades específicas, né? Como vocês veem essa parte de aculturamento? Assim, a gente ainda tem muita dificuldade em relação à educação financeira. Né? Assim, por exemplo, vou fazer um recorte aqui do Nordeste. Né? Lá existem agências flutuantes. A Caixa Econômica, que talvez não seja um dos bancos mais agradáveis para a gente aqui do Sul-Sudeste ou um perfil de cliente, tem um papel sensacional, dá microcrédito para aquela galera, para os indígenas, então tem um banco ali. Então ali tem uma necessidade de educação específica para aquele público. A gente já fez um estudo, por exemplo, de algumas agências no interior do Brasil, que a gente colocava ali, ó, a porta está quebrada, vá pelo outro lado, e continuava com fila. A gente foi entender aquilo ali, as pessoas não sabiam ler. Então, assim, além do aculturamento financeiro, tem a questão de educação mais básica. Né? Então, assim, tem a questão do medo de fraudes ainda, porque a gente é um dos países que mais usa aplicativo. A confiança, eu acho que é um fator muito importante para o aculturamento, né? Para mudança. Sim. E confiança num país que... Eu escuto essa frase, né? Até falamos isso em off. Essa frase é dita em vários segmentos, né? O Brasil não é para amadores. Eu acho que nesse mundo de meio de pagamento digital, a falta de confiança, e com dados que justificam você não confiar mesmo, e não estou falando nas instituições, eu estou falando naquela camada que não é um simples golpista. O negócio... O cara ali, ele tem muito conhecimento do mecanismo, deve ter uma boa formação, inclusive acadêmica, né? E você falou que já atuou nessa parte de... Atua, né? Sim, sim. O nosso modelo aqui de fraudes no Brasil é um dos mais evoluídos. Pela Global Payments. O pagamento está muito agarrado ali junto com fraudes, né? Então, sempre está juntinho ali, né? Então, a gente sempre tem que estar refinando ali. Então, hoje, assim, essa questão de engenharia social ainda é muito forte, que passa pelo nosso nível de educação. Né? Pô, será que é com minha filha que eu estou falando mesmo? Será que é isso? E o fraudador, realmente, ele está rebuscado. É um time muito bom tecnicamente. Então, vai te testando, coloca a URA inteligente, tem as informações, tem seus dados voando por aí. Ele te conhece muito bem, porque a gente deixa rastro. A gente está comprando aqui, está comprando lá, então a gente tem dado. Então, esse fraudador, ele vai capturando assim como a Amazon sabe da gente. Então, esse cara sabe e ele começa a saber o seu comportamento. Que hora que você faz a sua transação, que dias do mês você concentra suas maiores transações, o seu ticket médio. Então, uma vez que com tudo isso armado, e eu pego uma população pouco instruída, que é uma das maiores do mundo que fica mais tempo no celular, cara, é ali que eu vou atacar. Vou soltando iscas. Então, eu tento com você, não tentei com você. Tentei com você, não conseguiu. Com a Jamile, não conseguiu. Pode ser que comigo ele consiga. Mas você imagina esse ecossistema rodando o dia inteiro. Então, assim, a gente também tem esse nível de... Também um dos maiores desafios que a gente tem essa conscientização para ser menos ingênuo para diminuir as fraudes. Do mesmo jeito que a gente é bom em fraudes, a gente é um dos campeões, perdemos bilhões em fraudes. Então, assim, talvez um grande desafio para a gente é esse. Agora, Jamile, você atua mais na parte, pelo que eu entendi, os seus clientes, acho que é mais B2B do que B2C, né? É B2B. B2B, né? Do lado da empresa,
que precisa acelerar o faturamento dela, a receita dela, precisa gerar negócio. Quais os cuidados que hoje ela, com certeza, uma empresa séria, não vai enviar nenhum link falso ou QR Code falso, sei lá, os meios digitais falsos, mas ela deve ser penalizada pela falta de credibilidade e de confiança do cliente final dela, eu imagino. Como que vocês orientam as empresas na criação de produto para que eles vão para o mercado com meios de pagamento digital, né? Mas que eles mostrem, passem essa confiança para o cliente? Vocês chegam a abordar esse tipo de conversa? É uma das questões mais relevantes, na verdade, porque se a gente olha para cyber, né, o Brasil ele é referência mundial. Então, nós temos as transações mais seguras do mundo. A questão é engenharia, né? Então, a gente passa ali por uma discussão com essas instituições, que é como você desenha a experiência para ela ficar muito clara de que ela é da sua instituição, de que ela é segura. Então, você vai colocando informações que vão passando confiança para esse consumidor final. E o seu banco, que você acabou de citar, e tem vários outros exemplos, eles trabalham também na contra-engenharia, né? Então, eles já estão percebendo ali onde é que está os golpes, e nem sempre eles conseguem combater, mas eles já estão usando inteligência artificial para combater inteligência artificial. Então, a mesma tecnologia que o fraudador usa, eles usam para defender. E aí eles vão conversando com o consumidor final. Fala assim, tem certeza que esse pagamento é confiável? Não está parecendo confiável. Então, eles vão colocando essas camadas de comunicação para garantir que esse consumidor esteja atento, né? E tem uma questão que aí é o mercado trabalhando em conjunto com o Bacen, que é um desenho de future literacy, né? Porque hoje, por exemplo, eu já caí num golpe, tá? De pagamento. Você já caiu num golpe de pagamento? Juro. Se não fosse o Itaú perguntar se o coisa era confiável, eu teria feito pagamento. Porque o site era igualzinho à marca que eu consumia. Igualzinho. A URL, tudo. Eu falei, gente, quase paguei. Quase. E aí foi nesse momento que eu recebi o feedback. Mas então tem uma questão assim, hoje, se a gente for olhar para o uso de inteligência artificial generativa, a gente já está num momento que fica quase difícil identificar. A gente sabe que a gente trabalha com isso, né? Mas tem um monte de gente que não está habituada e que vai cair nesses golpes cada vez mais. Então, a gente precisa ensinar a população a aprender, né? E tem um ponto importante também, assim, que a Jamila está falando. A dinâmica do mundo de fraudes, ela é feita para que a gente não entenda mesmo. Entrei no Itaú com os seguros. O pessoal, mas meu plano de saúde funciona de tal forma. É assim mesmo. Tem que bagunçar, porque se você tem um padrão por muito tempo, as pessoas começam a entender. Pagamentos, as transações são assim também. Hoje, o que a Jamila está falando, por exemplo, você está usando um cartão de crédito. Hoje, a parte de fraudes vai te lançando desafios. Não tem mais um padrão, eu vou pagar acima de R$200, eu insiro senha. Pô, mas não é, mas eu paguei a semana passada com 50, já pedi senha. Esta regra tem que ser assim mesmo, para a gente não ter ciência de que tem um padrão e muito menos o fraudador. Então, assim, a cada vez eu jogo o desafio. Onde você mora? Onde foi a sua última transação? Qual que é o segundo nome da sua mãe? Então, a gente lá estudava isso. Ficou muito facinho? Vamos soltar mais um desafio. Eu tô achando que é o Rodrigo que está fazendo essa transação, não. Vamos fazer uma perguntinha para ele? Então, a gente lá, junto com pagamentos e fraudes, a gente pensava nisso. Opa, o Rodrigo está fazendo muita transação suspeita, cara. Vamos jogar um quarto desafio para ele? Faz uma perguntinha. Cara, começou a cair na segunda, na terceira, cai no antifraudes do Itaú. Que, na minha opinião, é um dos melhores do mundo. Do mundo, sem sombra de dúvidas. Esse ponto é interessante, porque no mundo de telecom, o que a gente notou foi que os fraudadores foram vencendo barreiras. Então, existia uma barreira física, que era tentar entrar no banco. Eu quero invadir o banco, por exemplo. Aí, eles protegeram aquilo, firewalls, tem diversos sistemas que bloqueiam aquilo.
Aí existe uma parte lógica, então eu vou tentar pelo aplicativo. Então eu vou tentar entrar pelo aplicativo de alguma forma, tudo, e não conseguiu. Então eu vou aonde? No usuário, porque daí o usuário vai acabar me cedendo a informação. Isso vale para banco, vale para dentro de tecnologia também. Usuários que recebem phishing dentro de uma empresa, e aí por algum motivo você consegue capturar as credenciais dele, e você vai dando voltas até conseguir acessar uma informação relevante onde você consegue compartilhar com comportamento com mais alguém que usa aquilo de forma indireta. Hoje em dia você não pega a informação e já reutiliza ela, você vende a informação, que você vai ganhar mais e não vai ter a rastreabilidade de ser o principal culpado de tudo aquilo, e aquela informação vai embora. Recentemente teve outro vazamento de dados, que acho que circulou a semana passada, retrasada, acho que 16 bilhões de usuários e senhas, assim, espalhados pelo mundo, tudo. Então, assim, vai ficando cada vez mais complexa buscar salvar o usuário, né? A tecnologia já se resolveu, resta resgatar o usuário nessa brincadeira. Não, e assim, algumas orientações que os aplicativos nos forçam, e eu particularmente gostei, ativação de senhas fortes. Não funciona comigo. Eu esqueço a senha fácil que eu pus. Em 2 minutos esqueci. 1, 2, 3, 4, Não. Mas aí vem o segundo. A autenticação de 2 fatores. Essa eu achei legal. Sim. Porque se o cara te invade e a hora que ele tenta, acaba vindo pro SMS ou no seu e-mail o código que ele tem que pôr. É isso aí. Isso eu achei que ficou legal, viu? Essa autenticação. Mas vai dificultar. A experiência do cliente, talvez, não sei se ela melhora ou não, porque os passos vão ficando mais extensos para ele fazer alguma coisa, né? E aí o idoso ou a pessoa que não é tão digital deve sofrer um pouquinho mais com isso. Então, isso aí é o que a gente chama dos desafios. Você tinha um gate para entrar que era a sua senha forte. Agora você tem um outro portão Que não funciona, né? Porque as pessoas acabam indo para senha que não é forte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas, por exemplo, a gente mudou internamente, o nosso login, agora são quase 20 caracteres. Era 8 até 3 meses atrás, mas a nossa equipe de segurança global falou, não, tem que ser assim. Aí você tem um multifator, aí você tem um terceiro fator. Cara, E assim, para quem é de idade, realmente é difícil. Você Não, vai ter que ir lá vamos no ser e-mail, sincero, você tem que pra quem- olhar no SMS. Minha mãe, impossível usar isso. Não vai usar. não, eu vou Não ter vai um usar. post-it que eu vou anotar tudo isso e vou colar do lado ali do computador. A hora que o cara roubar meu computador, Tá no vai o post-it. post-it com os 20 dígitos lá, os caracteres, tudo, porque... Com a sua chave de Bitcoin. Você entendeu? Então, imagina quanto cara maluco, não deve estar louco. Outro dia eu tava falando sobre Bitcoin, logo no começo, pessoas que fizeram, logo no começo, logo mesmo, 10 anos atrás, mais ou menos, 15 anos atrás, 15, né? que valia quase nada, né? Era mais para testar o mercado. E a galera comprava em blocos de Bitcoin, não era cotas, era blocos, assim. Um Bitcoin era uma unidade. Então o nego comprava alguns. E o nego, cara, perdeu aquela senha, perdeu aquela chave. E inclusive existe hoje blocos de criptomoeda que estão guardados, Sentadinhos lá. e que valem bilhões Sem, o cara, sem os seus donos. sem os seus donos. E, cara, o cara realmente não consegue acessar mais aquilo. Tudo bem, ele não perdeu muito dinheiro, porque ele pôs pouco dinheiro, mas aquilo virou muito. E ele ficou milionário, só que não, Só né? que não. Só que não. Peru no multi. Não, tem gente que tá maluca com isso aí. Tem a pizza, o cara que pagou a pizza com o Bitcoin, né? A pizza mais esse é um cara do planeta clássico. até hoje, ele pagou com Bitcoin. Gente, Bitcoin. E para onde vocês acham que a coisa vai? Porque conversando outro dia com um amigo nosso, entusiasta de IA, ele me passou um link. Falou, Rodrigo, você quer falar de IA? Então dá uma olhada nesse link aqui. Era uma IA, depois eu passo para vocês. É um banco composto de IA, tá? É uma agência bancária criada por IA, onde os consultores financeiros são IAs e você não pode ter uma conta lá. Você cria um
um avatar, um nickname, um perfil de IA seu. Você parametriza a sua IA e ali eles têm a parametrização deles. E como toda IA, ela tem as variáveis que ela vai se ajustando e tal. Então, o gerente do banco e o correntista não são pessoas físicas, são IA. E ali você pôs o seu perfil e eles vão tomando decisões de aplicar e de resgatar, de reformatar sua carteira, sem nenhum tipo de interação no dia a dia, de interação humana. A hora que eu li aquilo, isso é uma coisa, um piloto, né? E aí isso está no LinkedIn, por sinal. Na verdade, ele me mandou um link, um post do LinkedIn, e aí eu fui dar uma olhada, coisa que eu não faço muito, sabe? Mas eu fui ler a comunidade ali falando, né? Então eram pessoas capacitadas ali também. Então eu falei, opa, legal, né? Não é zoação. Porque às vezes entra num viés ali de mais tirar sarro e descredibilizar a matéria. Não, eram pessoas também do mercado financeiro, global, tá? Tinha poucos brasileiros ali, comentando, falando, discutindo mesmo, né? Agregando na matéria. O que às vezes faz falta hoje em dia num post, né? Pessoas agregarem ao post, né? E vocês já ouviram falar disso ou não? É uma startup essa empresa. Bom, eu não conhecia, mas eu particularmente confesso que eu tenho medo. Assim. Eu eu não clico no Open Finance. É verdade. Se ele não clica no Open Finance, Você acha que eu vou abrir uma conta no agência? Ele dá bom dia para IA todo dia, no caso do juízo final. É porque ela já vai vendo que eu sou educado e tal. A hora que ela se revelar contra mim, ela fala, não, esse aqui era cara bacana. Esse agradeci aqui, os poupa ele. poupa ele. Então, a questão do meu medo é o seguinte, né? Tem aquele livro Sapiens. Desde a pré-história, o homem fez coisas muito boas, só que na sequência ele destrói. Né? Então, sei lá, tinha os bichos gigantes, foram para extinção. Alguém criou açúcar, alguém inventou o açúcar no meio do caminho, a gente não precisa de açúcar. Alguém inventou um consumismo no meio do caminho que precisava desovar aquele estoque. Eu tenho medo dessa IA, dá para fazer um monte de coisa boa, mais um monte de coisa boa. Só que em algum momento a gente já tem casos de coisas perversas. Né? Tem um caso, acho que em Londres, que o cara estava com o chefe dele lá, com uma reunião, mas não eram chefes dele de verdade. Era tudo deepfake, só ele era de verdade. E ele fez uma autorização de uma transação absurda. Então, assim, você já tem esses casos. Então, assim, eu acho legal, acho bacana, vai funcionar. Agora, assim, e o segundo passo, o terceiro passo? Isso que me dá medo, de começar a ter uma evasão de dinheiro, um roubo de dinheiro, né? As mentiras no mundo digital começarem a nos enganar. Esse é o meu medo. Que vai funcionar? Vai funcionar, é uma questão de tempo. Eu tendo a concordar com o Ricardo, mas concordo 100% que eu também temo por isso, tá? E a gente vai ter que voltar a colocar o dinheiro debaixo do colchão. Não, deixa eu salvar essa bola, pelo amor de Deus. Não, pensa assim. Hoje, se o seu banco quiser te fraudar, ele vai te fraudar. Ele não precisa de uma inteligência artificial para fazer isso. Ele vai descontar centavos de cada transação e ele vai ganhar milhões no final do ano com você. Estou dando um exemplo para dizer assim, a confiança ela vai independer do canal. E a inteligência artificial ela é um canal de relacionamento. Qual que é a beleza da inteligência artificial? Ela é a primeira vez que a gente consegue entregar, de fato, a hiperpersonalização. Aquilo que a gente fala há 10 anos, 20 anos, e nunca conseguiu. A gente nunca teve condições técnicas para fazer isso. Né? Como é que eu faço uma conversa que é só sua? Né? Eu vou precisar ter alguém que é especialista para conversar com você. Eu vou ter que ter uma malha, provavelmente, de atendentes, e eu só escalo isso se for de tecnologia, se for inteligência artificial, para poder te atender. Se o seu banco ia te fraudar, ele já ia te fraudar, independente disso, né? Mas a chance que ele tem de prestar um serviço muito superior para você, que faça sentido, que te atenda no momento, né? A gente acabou de lançar um relatório de futuros
possíveis, né, futuros muito distantes, e que ele fala disso, que a gente vai ter tanto uma malha de representantes pessoa física quanto uma malha de representantes pessoa jurídica. E esses agentes vão se conversar e eles vão operar, e você não vai ter que parar de jogar bola com seu filho porque você precisa fazer um pagamento ou porque você precisa fazer alguma operação financeira. Então, assim, a grande questão é em que instituições você vai confiar, né? A Visa acabou de lançar um produto que é incrível, que ele é basicamente todo o histórico de transações da Visa alimentados no chat GPT. E aí ele virou um agente de compras. Veja que loucura, ele tira o e-commerce da jogada. Ele vai atender e falar assim, mãe, tudo bem? Você quer comprar um presente para sua mãe? É claro, eu te ajudo a descobrir qual que é o melhor. Inclusive, olha aqui, nesse canal é o que está mais barato. Você já pode, inclusive, fazer com o pagamento do seu favorito, que é o cartão da Apple, que você sempre usa. Eu faço para você, né? Nossa, que legal. É a conveniência que a gente sempre quis ter. Né? Exato. A segurança que a gente precisa ter. Exato. Então, a gente vai ter desafios, a gente vai... Mas, por exemplo, todo mundo fala, ai, porque a computação quântica, meu Deus. A gente já está desenvolvendo scripts pós-quânticos para reorganizar como a gente faz a camada de segurança que até então era violável pela computação quântica. Então, a gente já entregou primeiro... não é script, como é que fala? Lá Bom, é um processamento poderosíssimo que é necessário para essa base, para proteger né? a transação de dados, para que você não tenha um supercomputador quebrando ali aquela transação, né? Então, a gente tem ali as forças do mal, mas a gente sempre tem o outro lado, né? Que é, poxa, como eu gero valor para esse cliente, como eu protejo ele de certa forma, né? Então, essas empresas continuam existindo e continuarão existindo, eu espero. O dia que foi postergado, então. É o dia que todas as chaves serão quebradas. Então, percebam que por detrás a gente sempre está falando de uma palavra, é dado. A gente, como consumidor, deixa rastro, as empresas deixam rastro, alguém está pegando, está com essa habilidade e está usando. A Diane deu o exemplo aqui da Visa, mas a Master também, ela criou uma unidade de Analytics. Cara, então assim, para quê? Porque a transação, ela mostra um comportamento de um segmento. Olha que loucura que eles conseguiram, a mina que eles acharam. Então, eles estão dando consultoria agora para o segmento de automobilístico, para isso, para aquilo, porque o meu comportamento de milhões de usuários mostra como que funciona a indústria automobilística, como funciona o e-commerce, como que funciona a internet. A Amazon é especialista nisso. Sabe de tudo de nós. De todos os produtos que a gente tem. Tudo. E eu gostei do termo, o nosso último episódio, o nosso episódio que nós disponibilizamos até, fica aí a chamada, pessoal. Não deixem de assistir nossos episódios, de se inscrever no nosso canal, de dar um like, e isso nos ajuda bastante a continuar trazendo mais conteúdos como esse, tá? E para quem não assistiu no nosso último episódio anterior a esse, o último lançado, nós trouxemos a Virgínia, uma neuropsicóloga, e ela justamente falou da personalização da IA, né? Então, a IA, o ChatGPT, era uma interface homem-máquina, ali, texto, de repente personalizou isso de uma forma com voz, aí puseram um avatar, uma forma de humano, então humanizaram de uma certa forma aquilo. E aí você agora chamou de hiperpersonalização, né? Que é entender os meus gostos de consumo, interagir comigo como se fosse, como a Virgínia disse no episódio, quase minha best friend, porque a IA, ela não vai te criticar, ela não vai te reprimir, ela não vai te comparar, ela não vai. Então, assim, por esse lado, é meio temeroso, porque ela vai sempre te motivar. Então, se você está animado a comprar um presente para sua mãe,
e você entrou lá para comprar uma caixa de bombom, se você não tomar cuidado, você sai com uma joia. Uma Ferrari. Com uma Ferrari. Então, e aí vai buscar... Você tem saldo para comprar? Não, relaxa. Você está com o Open Finance habilitado e eu sei que você tem lá. Então, vou te Você tem consignar uma graninha aqui. do Bradesco lá. Você Pega tem aquela uma graninha do do Bradesco? Não, dá para você comprar essa Ferrari aqui, né? Então, tudo isso eu acho que, de novo, volta pro lado da ética e do compliance. E aí eu acho que quando você tem um selo por trás de uma entidade que passa essa credibilidade, então, por exemplo, eu acho que um Itaú... eu não vou ficar falando de marcas porque se eu falar de um vai dizer que Mas o vai outro... dar ciúme, né? o outro não vai ter... Não, não é isso. Mas eu acho que vai ter que ter o regulatório para isso e dar limites, né? Não posso te propor algo que você não tenha condições ou que não... enfim, eu vou ter acesso aos suas entradas mensais, seja salário, seja variável, seja o que for. Eu vou ter acesso às entradas. Não a entrada de um mês. Eu tenho um histórico de entradas na sua conta. Então, você nunca passou daquele valor de entrada. Por que você quer gastar, sei lá, 30% do seu histórico de entrada para comprar o presente para sua mãe? Então, a IA vai ter que tomar esse cuidado e oferecer algo compatível com aquilo. Eu acho que, cara, é um cuidado que não deveria ser da instituição financeira. Minha opinião. É que nem os bets, né? Tem que regular o bet, porque senão você pode gastar mais do que você deveria com o jogo, né? Cara, isso em teoria deveria ser um critério, uma análise de cada um. Eu sei se eu posso comprar uma joia ou uma caixa de bombom para minha mãe. Mas a gente sabe que o ser humano não é uma IA, né? O ser humano não é uma máquina. E a gente vive de emoções e de sentimentos. Então, aí passa por sentimentos, né? E aí é um outro episódio que nós temos aqui de autoconhecimento, autorregulação, moderação, que é muito subjetivo. Nem todo mundo consegue estar regulado, autorregulado o tempo inteiro. E aí a gente escuta falar que milhares de pessoas estão endividadas por conta de jogo de bet. Mas também tem pessoas, eu sempre escutei falar de milhares de pessoas endividadas usando o rotativo do cartão de crédito, né? Então não tinha bet. Jogo de bicho que perderam casa por causa de jogo de bicho. Mas a pessoa que escorrega no consumo, que não tem o autocontrole, cara, seja bet, seja compra do shopping com o cartão de crédito e aí você já está rolando 2 vezes o seu salário, sua entrada, sua renda mensal, consignado naquele rolo compressor. Então eu acho assim, a IA tem que vir com muito cuidado no segmento financeiro, porque está muito ligado a consumo, né? E até você citou aí essa questão da IA, um desses futuros possíveis, são 25, tá? Um deles é um cartão de crédito consultor emocional. Não, repete. Um cartão de crédito consultor emocional? Ele vai colocar a culpa na compra, é isso. Se eu quiser comprar por impulso, ele vai... Vai chegar assim e falar assim, olha, tá vendo essa joia? Eu sei que a relação com a sua mãe não é boa. Você quer pensar um pouquinho melhor? A gente compra depois. Dá 5 minutos. Boa. Pensa. E aí, ele também te ajuda a se autorregular, visto que nem sempre você consegue. Jamile, isso é muito legal. Você comentou da questão do posso, né? O quanto você pode comprar. Na verdade, é quanto você quer comprar. Porque o querer que eles foram no âmago ali da condição de compra, do disparo, né? Que eu quero, né? Você vê a joia, eu quero. Não é que eu posso, o impulso eu se tornando posso, maior. eu devo. Eu devo. Nessa relação que a Jamile deu com a mãe, eu tinha um amigo no sítio que ele falava uma piada que era o seguinte: o melhor presente para sua mãe, cara, é um ovo de Páscoa. Depois da Páscoa, porque assim, acabou naquele domingo de Páscoa, na segunda-feira já começa a propaganda do Dia das Mães. Cara, você vai pegar ovo barato ali, já compra e dá para sua mãe. E guarda pra e sua paga mãe. no dinheiro.
Boa. Não, mas Não, eu preciso saber mais disso que você falou. Tá, Cartão de crédito, consultor consultor emocional. Cara, isso tem tudo a ver com o que nós falamos no último episódio com a neuropsicóloga Virginia Planet. Porque tudo se conecta na interação com a IA. E aí eu pergunto, hein? Essa base, então, interação com a IA, essa base da IA, vamos chamar de ChatGPT, ela vai ser a mesma que vai ser usada pelo cartão para me suportar emocional, suportar meu consumo de maneira emocional, com aquela que eu vou perguntar, poxa, que roupa eu uso hoje à noite, porque eu vou sair com a minha esposa e é uma ocasião que nós vamos ter uma DR. Ou não, poxa, hoje tem tudo para ser romântico. Então, é a mesma IA? Será? Tudo se converge na mesma base ou não? A gente tem discutido o que a gente vai precisar fazer tecnicamente é que os nossos sistemas terão que ser AI available, sei lá. Disponíveis. Exatamente. Informações disponíveis. Para que eu conecte, da mesma forma que eu conecto APIs hoje, eu vou conectar agentes. Então, essa informação do lado emocional, social, vai acabar se juntando. Tudo que estiver disponível, obviamente, né? Available, como você disse, disponível, vai se juntar com o lado financeiro para poder ter essa interação do que eu quero, do que eu posso e se eu devo. Mas é desafiador porque, assim, além disso, aí a gente está falando de um ecossistema aberto, né? Mas, assim, então, a gente tem um caso muito bom, não tão sofisticado como a Jamile deu da Visa, mas, por exemplo, o caso do Nubank. O Nubank criou o Nupay, que é um ecossistema Nubank. Então, ele olha para o Rodrigo como um empresário, como um pagador, como uma pessoa física. Então, dentro daquele ecossistema, daqueles algoritmos treinados da IA, olhando para o Rodrigo, eu sei se ele precisa de um novo cartão de crédito, eu sei se ele precisa de uma linha para a empresa dele, e eu oferto aquilo para ele. Mas ali é um ecossistema fechado com algoritmos treinados ali dentro do Nubank. Pode ser que eu tenha o fator emocional? Pode, mas ele continua no ecossistema fechado. Porque tem a questão também da privacidade dos dados. O mundo não precisa saber como que é o Rodrigo dentro do mundo do Nubank. Então, a gente tem esse limite aqui, que é o seu dado é seu, mas está no ecossistema de responsabilidade da instituição XPTO. É controlado, é um universo controlado ali, dominado. Mas esse controle eu acho que está sofrendo uma pressão muito grande para se expandir. Por quê? Porque tem muita informação relevante que pode se agregar a esse ecossistema e, cara, enriquecer muito ali os dois lados, a experiência do cliente e a experiência do produto a ser ofertado para o cliente. Bom, gerente de banco, tem essa formação ainda? Acho que nunca teve, né? É até difícil falar hoje, né? Qual que é? E eu queria provocar vocês. Ok, uma agência financeira, as funções ali de uma agência, de quando tinha a compensação de cheque, ok, isso já acho que não existe mais. Hoje eu tenho um gerente de banco no Itaú, X horas lá, e já precisei ligar 10 da noite e um dos gerentes atendeu e resolveu o meu problema. É uma experiência legal pra caramba. Mas voltado para produtos digitais do mercado de pagamento, golpes, fraudes ou aceleração de receita, como você mencionou. Que tipo de profissional é necessário para se candidatar, se formar, para focar nesse segmento? E aí eu falo de todos, tá? Pense como mercado financeiro, fraude, meios de cartão, enfim, o que precisa para... Tem profissionais hoje sobrando para esse mercado? Posso mandar meu currículo? Sempre é faltando, né? E assim, aqui mais um momento para a gente fazer o nosso momento jabá aqui de... Não, e é para isso. Mercado brasileiro, né? Para quem quer ingressar no mundo de financeiro, banking, payments, por exemplo, você pode ser o que você quiser.
Eu quero falar de dados. A gente aqui trabalhou no Open Finance e Open Bank, que basicamente é lidar com dados. Eu acho que eu não perguntei a formação de vocês, curiosidade. Formação um na formação. Um psicólogo e um filósofo, né? Não, Um é jornalista, outro é... Formado em turismo. Professor né? de natação. Não, vamos lá, Jamile. Vocês estão rindo? Eu quero saber quem vai acertar qual que é a minha formação. Não, nós tínhamos uma colega muito boa da área de vendas, de tecnologia, mercado de telecom há muitos anos, e a formação acadêmica era jornalismo. Dentro de telecom, nós temos um filósofo que trabalha conosco. Né? Eu ganhei, eu sou formada em letras. Português e alemão. Olha, Pô, Português e caramba! Por isso Letras. fala muito bem, lida muito E bem. trabalha no segmento financeiro, de tecnologia. E você, Ricardo? Eu vim de tecnologia, sempre tecnologia. Depois que eu fui para negócio, estudar negócio. E hoje eu estou estudando muito Aí, dados. evolução de carreira, né? Nós também hoje na área comercial e operações, mas também já brotamos da área técnica, né? Mas, enfim, voltando. Fica à vontade aí para... Então, carreira nesse mercado. para quem quer ingressar, na verdade, assim, não tem mais aquele... Vou ser gerente de banco, essas coisas, assim. Dá para ser tudo. Dá para eu falar de produtos digitais? Dá. A gente tem até cargos que no mundo não tem. Sei lá, um Group Product Manager. Esse cargo, ele é muito brasileiro, que é como se fosse o CEO do produto. Eu sei de como que ele tem que dar de receita, sei quanto que ele tem que vender, quanto que tem que faturar. Isso é uma coisa muito brasileira. Então, é um cara que vai ser como se fosse o dono daquele produto, mas uma perspectiva como se fosse um presidente. Eu posso falar de tecnologia? Posso. Eu tenho um livro chamado Decifrando a Arquitetura de Dados, que eu até fiz uma publicação no meu LinkedIn. Esse escritor, ele não é brasileiro. E ele fala lá que o maior desafiador de uma arquitetura de dados é data mesh. Aí você fala, e qual que é o desafio do data mesh? É você achar profissionais. Hoje os nossos bancos já usam isso. Então, se o cara quer se especializar em dados, aqui eu não estou nem falando de produto financeiro, ele consegue. Blockchain, está vindo o Drex, por causa do Banco Central. É uma outra tecnologia que eu posso me especializar. Posso falar de capitalização, de consórcio? Posso. São produtos que são somente nossos. Posso falar do mundo de pagamentos, fraudes, tecnologia? Posso me especializar em gestão de algum negócio? Posso. Os bancos não mais são bancos, são big techs. Então, assim, tudo de ponta a gente tem. Então, é diversificado. É até difícil falar assim, qual que é a sua formação para entrar no mercado financeiro? O que você quiser. Acho que a resposta é mais essa, né? Não, é exato, até porque passa por todo tipo de skill que a pessoa tem que ter, e uma pessoa não consegue ter todos os skills, então, da mesma forma que o mercado financeiro é um ecossistema, eu acho que as pessoas envolvidas nesse ecossistema são as mais diversas E até por tudo possíveis. isso, tem os especializados em diversidade. Olha que coisa louca. Para lidar com tudo isso. Que é da área de humanas. Olha que loucura. Não, e tem tudo a ver, né? É. Porque se tem uma coisa que é importante é a humanização nisso, porque estamos falando no mundo capitalista, da vertical mais sensível ali dentro da estrutura, né? É importante ser feliz, é importante tudo isso, mas você tem que ter uma vida financeira e econômica o mais gerida possível. Não é simples, né? Mas aí as ferramentas hoje vêm para tentar ajudar nesse sentido, né? Muito bem. Gente, só tenho a agradecer, chegando aqui no nosso final. Foi excelente o papo, para mim foi muito enriquecedor. A primeira coisa que eu vou fazer assim que eu sair daqui é compartilhar os meus dados no Open Finance. Vão ganhar mais um cliente. Financia aquela casa que você sempre sonhou agora, que vai ter uma taxa bem Nossa, diferente. Vai comprar uma Ferrari Não, agora. e eu tava segurando minha informação, porque eu falei, não, se eu mostrar para o outro banco que ele sabe do dinheiro que eu tenho no outro, ele vai começar a querer me... O duro é eu não saber que você não te tem em lugar assediar. nenhum e não te dá crédito nenhum mais, né? Pronto, zero seu crédito. Não, mas não, eu tô pensando já em mandar meu currículo aqui pro mercado financeiro, Alexandre. boa, Telecom, hein? eu acho que Boa, tá complicado. Vamos trabalhar com Eu acho produtos que de assim, banco. acho que como recado final, assim, é importante a gente mencionar o seguinte, para quem quer entrar, um lado bom e um lado ruim. É um mercado nervoso que não para. Tem muita gente afastada por questões de depressão, porque é muito nervoso. O lado bom, eu não preciso ir para fora para ser bom.
essa é uma das únicas profissões que a gente pode ficar no país. Porque a gente é melhor no mundo. Então, se eu quero... um médico neurologista, cara, preciso ir para fora. Eu quero ser um astronauta, preciso ir para a NASA, preciso ir embora. Mas pagamentos e banco, cara, você vai ficar no país. Que é o melhor do mundo. Exatamente. Mas eu queria colocar uma questão sobre o que fazer e o que não fazer, né? Depende do tempo que você está olhando. Se for hoje, esse faz sentido. Mas a McKinsey botou um report recentemente no ar que eles disseram o seguinte: em 5 anos, 800 milhões de postos de trabalho deixaram de existir por conta da inteligência artificial. E outros 890, ou seja, estamos no 90 milhões positivos, passarão a existir cargos que a gente não tem ideia de quais sejam. Então, se uma coisa que a gente sempre discutia lá na arquitetura, né, Ri, aprende a aprender, porque a única certeza que você tem é que você vai ter que aprender muito, independente de qual é a carreira que você vai escolher. É isso aí. E vendas. E vendas, exatamente. Vendas Você vai sempre vender precisa. pro resto da vida. Venda você vai ter pro resto da vida. Como vendedor, a gente está sempre aberto, né? A entender as dores, a gerar soluções, e aí passa por vários... Muito bem. Bom, então, lembrando a todos, né? Estamos encerrando aqui mais um episódio, Life in Tech. Não esqueça, tá aqui o lembrete. Curta, se inscreva, tá? Compartilhe, use nosso canal sem moderação. Eu não sei se vocês querem deixar o Instagram ou o LinkedIn de vocês, Jamile. Como te acho no LinkedIn? Jamile Leão. Desculpa, pode repetir? Jamile Leão. Tá fácil achar e eu vou adorar conversar com todo mundo. E a gente pode fazer várias outras dessas. Eu adorei estar aqui com vocês. Legal. Obrigada. Não, que bom. E você, Ricardo? O meu também é fácil de achar, é Ricardo Santos 2015. Pode me procurar, também é um prazer. Também eu dou aula, sou professor, então é um prazer compartilhar aí as informações. Dicas para quem quer ingressar, outros. Desabafos também. Que legal. Não, é bacana porque às vezes esse tema gera... Obviamente não conseguimos abordar tudo, não abordamos todos os meios, todos os cuidados, blá, 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 mas fica aqui o nosso canal também tem o nosso chat que vocês podem interagir conosco, inclusive em função desse bate-papo, aguardo sugestões para novos conteúdos que nós possamos compartilhar com vocês. Por hoje ficamos por aqui. Tá? Episódio 10 do Life in Tech. Estamos hoje, vamos dizer, completando a nossa primeira temporada, tá? De 10 episódios. É um projeto pessoal que, enfim, vem dando certo. Estamos hoje aí com 6, 7 mil inscritos no YouTube. Nossos vídeos estão chegando aí a 8, 10, 15 mil visualizações. Não é uma expectativa de milhares, enfim, a gente traz um conteúdo de altíssimo nível, de convidados sempre especiais que agregam do ponto de vista life and tech, né? E eu acho que misturar objetivo, propósito de tecnologia e vida é o lema do nosso canal, certo? Ficamos por aqui, muito obrigado. E até o próximo episódio.